Olá, pessoal. Vamos fazer uma revisão do segundo trimestre. Essa revisão nós vamos estar revendo alguns pontos de filosofia e ciência e alguns pontos sobre a revolução científica. Tudo bem? Então, para a gente iniciar, nós vamos estar relembrando sobre as definições dos dois tipos de conhecimentos estudados por nós no trimestre anterior, que é o conhecimento do senso comum e o conhecimento científico. Quando nós falamos em conhecimento do senso comum, nós estamos falando de um conhecimento adquirido por nós de forma espontânea, de forma imediata, através do nosso cotidiano, através do nosso dia a dia, através dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos avós e assim sucessivamente, né? O conhecimento do senso comum, ele é um conhecimento que nós podemos dizer muito superficial, né? Nós não sabemos muito sobre esse conhecimento, porque ele foi adquirido de forma espontânea, na correria, no dia a dia, né? Então nós costumamos a falar que o conhecimento do senso comum, ele é superficial. O que é superficial? Não tem-se muito o que falar, né? Não tem-se muito o que provar, né? Ele é superficial. Falamos também, né, que o conhecimento do senso comum, ele traz para nós uma organização afetiva das experiências, né? É assistemático e fragmentário. O que significa assistemático? Segue um sistema, né? Depois nós falamos também que o conhecimento do senso comum usa a linguagem do dia a dia, né? Que é a linguagem do dia a dia? É a linguagem popular, a linguagem do nosso cotidiano. Usa a linguagem do dia a dia, pouco exata e ambígua, né? O que significa ambígua? Uma mistura de coisas opostas, né? Às vezes nós falamos um linguajar misturado de coisas opostas, né? Que a gente fala algo, mas entende outro e assim sucessivamente. O senso comum, ele também é subjetivo. O que significa isso? É uma opinião particular, né? Já que o senso comum é um conhecimento adquirido através do dia a dia, através da espontaneidade, através do cotidiano, através das gerações passadas, então ele acaba sendo um conhecimento particular. Ele é meu, né? Um conhecimento meu. Dá certo comigo. Isso não significa que é um conhecimento de outras pessoas. Isso não significa que vai dar certo com outras pessoas e assim sucessivamente, tá? Então, só para resumir, senso comum é uma forma de conhecimento que nós adquirimos através da nossa vivência cotidiana, de modo espontâneo, de modo imediato, sem mesmo percebermos que estamos adquirindo um determinado tipo de conhecimento, certo? Ele é um conhecimento, então, superficial, ele é um conhecimento ambígua, né? Uma mistura de coisas opostas, ele é um conhecimento particular, né? E assim sucessivamente. Agora, quando nós falamos em conhecimento científico, nós estamos falando de um conhecimento, né? De um conjunto de teorias construídas para compreender a realidade, procurando explicar os fatos através da construção de leis, princípios e teorias que devem ser objetivas e válidas para todos. É um conhecimento racional que utiliza um método rigoroso. Então, este conhecimento, denominado científico, é um conhecimento racional,
rígido, rigoroso, que tem como base a razão, a ciência, o estudo. Totalmente o oposto do primeiro conhecimento que nós citamos, chamado de senso comum. Algumas características, do conhecimento científico. Ele é uma construção racional. O que significa isso? É uma construção, é uma construção em busca de um conhecimento verdadeiro, racional, que é embasado na razão, em fatos científicos, em fatos comprovados, em fatos verdadeiros. Uma outra característica, do conhecimento científico é que ele é analítico. O que significa isso? Analisa os fatos de uma forma rígida, rigorosa, clara, específica, Uma outra característica do conhecimento científico é objetivo, É um conhecimento que procura uma análise exata e rigorosa dos fatos, excluindo apreciações, excluindo achismos. É um conhecimento universal. Olha lá, o conhecimento do senso comum que nós falamos há pouco, nós falamos que ele é particular. Aqui, no conhecimento científico, já é um conhecimento universal. Por quê? Uma vez estudado, uma vez comprovada cientificamente, ele passa a ser, ou ter a mesma resposta pelo estudo estudado de forma universal em todo o espaço, em todo o território a qual se tem o mesmo estudo, Um exemplo, se nós estamos estudando sobre o coronavírus, aqui no Brasil, aqui no Paraná, se esse estudo ele é universal, se esse estudo ele é racional, se esse estudo está usando a ciência como base, esse estudo é universal. Se é universal, que vem da ciência, então ele é verdadeiro. Então não tem por que esse estudo ter uma outra resposta em uma outra região do Brasil, que não seja igual à resposta aqui do Paraná, onde está tendo o estudo. Então, quando nós falamos em conhecimento científico, nós estamos falando de um conhecimento universal, Uma vez estudado, uma vez comprovado, uma vez finalizada, esse resultado desse estudo, dessa pesquisa, ele acaba sendo um resultado universal para todos, certo? Muito bem. Depois nós falamos também, ainda em conhecimento científico, que na antiguidade, sobretudo na grega, não há uma definição, não há uma diferenciação clara entre ciência e filosofia. Essa definição se passa na Idade Moderna, a partir do momento que o pensador Galileu Galilei, já no Renascimento, cria, ou criará o método científico. Quando nós falamos em método científico, nós estamos falando, de um aglomerado de regras básicas dos procedimentos que produzem o conhecimento científico. Então, o que vem a ser um método científico? Os métodos a ser utilizado para ir em busca de um conhecimento científico, para ir em busca de um conhecimento racional, de um conhecimento verdadeiro. Quando nós falamos aqui sobre renascimento, nós estamos falando do renascimento das artes, da filosofia e até mesmo das ciências. Período que se passou na Europa, meados do século XV, situado entre a Idade Média e o Iluminismo. Por que entre a Idade Média e o Iluminismo? Quando nós falamos Idade Média, nós estamos falando de Roma, nós estamos falando da estagnação da ciência, certo? Por quê? Devido às sociedades ser militarizadas. Quando nós estamos falando de Iluminismo,
Nós estamos falando, então, que defendia a liberdade, a fraternidade e a separação da igreja versus Estado, tá? Conhecimento, né? Como o século das luzes, que dominou o mundo das ideias na Europa no século XVIII. Muito bem. Dentro, então, do conhecimento científico, falamos, né, da antiguidade, sobretudo na grega, falamos que neste período não havia uma definição clara, né, entre ciência e filosofia, que essa definição ela se deu, né, no período que se transitou na Idade Moderna por Galileu Galilei no Renascimento, onde o mesmo criará, né, o método científico, que é um aglomerado de regras, né? Um aglomerado de procedimentos que vai em busca de um conhecimento científico, de um conhecimento racional. Falamos, né, que o Renascimento ele é, né, um marco do renascer, né, de renascer as artes, as ciências, a filosofia, e que esse período, né, passou na Europa em meados do século XV, situado, né, entre dois períodos, Idade Média e Iluminismo. Quando falamos Idade Média, nós já sabemos que nós estamos falando de uma sociedade militarizada que não aceitava a ciência, que a ciência foi estagnada, e estamos falando de Roma. Quando nós falamos iluminismo, nós estamos falando, né, de uma teoria que defendia a liberdade, a fraternidade e a separação do Estado e Igreja. Iluminismo é um conhecimento, né, conhecido como século das luzes, que dominou o mundo das ideias na Europa no século XVIII, em meados do século XVIII. Muito bem. Dentro, né, desse conhecimento científico também, nós falamos um pouquinho de Aristóteles, que foi um pensador da antiguidade grega, onde dividiu a ciência em teorias e práticas. Teorias seria física, matemática, etc., mais as exatas. E a prática seria a moral, a política, a lógica, né? O que seria essa lógica? A construção de uma fala mais coerente, mais verdadeira, mais racional. Período helenístico, período após a morte de Aristóteles, período, né, que a Grécia estava dominada pela Macedônia, né? Qual era a intenção da Macedônia dominar a Grécia? Conquistar poder, né? A Macedônia queria conquistar o território grego. Então, por isso que nós falamos que no período helenístico é o período em que a Grécia foi dominada pela Macedônia. Dentro do período helenístico também nós tivemos um grande desenvolvimento da física, da ciência, porque vários conhecimentos oriundos de várias partes do mundo se somaram. Temos também dentro deste período o pensador Arquimedes, né, que tinha a teoria do estudo da flutuação dos corpos, o pensador Aristarco, que calcula, né, estudos que calcula a distância entre a Terra, o Sol e a Lua, né? Que distância é essa? Distância entre os corpos celestes de uma maneira precisa, utilizando o pensamento racional, utilizando o pensamento científico. E, por fim, o pensador Eratóstenes, né, que tinha o estudo, né, a sua teoria, que mede a circunferência da Terra. Muito bem. Então, em Roma, na Idade Média, como nós já citamos, o desenvolvimento da ciência foi retardado. Por quê? Porque a ciência foi estagnada devido à sociedade de Roma não aceitá-la. Por isso que nós falamos aqui no texto que a ciência é retardada na Idade Média, tá? Quando nós falamos em Idade Média,
nós estamos falando em razão do conhecimento que vem do sentido, né? Então, lá na Idade Média, naquele período, a sociedade acreditava num conhecimento que vinha do sentido. Então, nada mais é do que um conhecimento do senso comum, tá? Roma, uma civilização mais militarizada e muito menos voltada para a construção de conhecimentos mais filosóficos, como tinha sido na Grécia, certo? Depois da Idade Média, temos o período do Renascimento, né? Que é isso? Nós já falamos. Renascimento das artes, da filosofia, da ciência, período que se passou na Europa, situada entre a Idade Média e o Iluminismo. Iluminismo defende a liberdade, a fraternidade e a separação, Estado e Igreja, né? Muito bem. Então, depois da Idade Média, temos o período do Renascimento, em especial a partir do século XVI. A produção científica ganhará novo impulso, originando-se a ciência moderna. Então, logo que se passa a Idade Média, né? Depois da Idade Média, nós tínhamos o Renascimento, em especial, né, a produção científica, que, através dos seus estudos, teve um novo impulso, originando uma nova ciência chamada ciência moderna. O que vem a ser a ciência moderna? É a ciência que conseguiu articular o método de observação de um determinado fato, de um determinado estudo e experimentação de um determinado fato, de um determinado estudo, como o uso de instrumentos técnicos que desenvolveu na Europa no século XVI. Destaque dessa nova ciência chamada ciência moderna: Nicolau Copérnico, o Sol é o centro do universo. Kepler, cálculos matemáticos para medir movimentos dos planetas. Galileu Galilei cria o método científico. Isaac Newton, lei da gravidade, certo? Muito bem. No pensamento moderno, né, surge o conflito. Conflito entre quem? Idade Média, né? Esse conflito ele surgiu onde? Da Idade Média para a Idade Moderna. Então, esse pensamento moderno, dessa ciência moderna, né, cria um novo conflito. Esse conflito ele passa da Idade Média para a Idade Moderna e ele recebe o nome de racionalismo versus empirismo. Então, esse conflito, né, uma parte do conflito é racionalismo, a outra parte do conflito é empirismo. Racionalismo, algo mais racional, defendia a racionalidade, mais específico, mais concreto, mais verdadeiro. Quem defende essa teoria também foi René Descartes. Empirismo acredita que o conhecimento verdadeiro são os sentidos que nós percebemos, senso comum, né? Quem que falava isso? Que o pensamento era através dos sentidos? Na Idade Média, né? Quem era o pensador aqui desse período também? Locke, né? Locke defendia essa teoria. Quando chega no século XIX, né, o mesmo é marcado pelo triunfo da ciência. Não podemos esquecer, triunfo da ciência é aquela valorização, é aquela glorificação que a sociedade começou a ter pela ciência, uma vez que a sociedade começou a perceber também que a ciência, né, ela beneficiaria muito as pessoas através, né, de estudos científicos para a doença, para a cura e assim sucessivamente, ou até mesmo para prolongar a expectativa de vida, né? Quando nós falamos em positivismo, toda palavra que se termina com ismo significa crença. Então, positivismo
É uma crença no positivo, é uma crença nas ciências positivas, certo? Muito bem. Quando nós falamos em método científico, nós estamos falando de um caminho que vai seguir para se chegar a algum conhecimento. Claro, conhecimento verdadeiro, racional. Tem, por modo geral, uma estrutura lógica que engloba diversas etapas, que devem ser percorridas na busca de uma solução para os problemas. Primeira etapa, enunciado de um problema. Segunda etapa, formulação de uma hipótese. Terceira etapa, testes experimentais da hipótese. E quarta etapa, conclusão. Muito bem. Aí nós começamos a falar sobre a Revolução Científica, né? A Revolução Científica, ela se inicia no período medieval e dá início a uma nova forma de pensar, uma nova forma de configurar a visão do mundo em relação à filosofia medieval. Primeiro ponto, já que a Revolução Científica se inicia no período medieval, o que é este período, né? É um período da história da Europa entre o século V e o século XV, onde inicia-se com a queda do Império Romano, né? E termina durante a transição para a Idade Moderna. Então, o período medieval nada mais é do que um período que se passou lá na Europa, né? Onde inicia, né, com a queda do Império Romano. Iniciou com a queda do Império Romano e termina durante a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Já que houve a queda do Império Romano, caem os romanos na Idade Média e inicia-se um novo tempo, um novo período que nós falamos de Idade Moderna, tá? O segundo ponto a se relatar, a filosofia medieval. O que é isso? Surge com o intuito de refletir sobre a existência da alma humana e da existência do próprio Deus. Revolução científica é uma mudança de pensamento, ou seja, sair de um período que é caracterizado pelo teocentrismo. O que significa teocentrismo? É teoria, né, ou doutrina que considera Deus como centro como centro de tudo, como centro do universo, tá? Onde Deus é quem define, onde Deus é quem vai explicar os fenômenos naturais, os conhecimentos, período dominado pela doutrina da iluminação de Santo Agostinho, que se estende até o século 7 e 8. A Revolução Científica se inicia juntamente com o Renascimento, tá? Renascimento é aquele período da história da Europa, né, que renasceu as artes, a ciência, a filosofia. Então, a Revolução Científica, né, é uma nova revolução que teve como propósito trazer, né, essa transição de uma nova forma de configurar o mundo, né? De configurar o mundo comparando com as formas anteriores, né? Então é uma revolução científica, ciência, uma revolução, revolucionou o mundo em cima do conhecimento científico. Dentro dessa revolução científica, nós tivemos alguns pensadores muito importantes, né, que fizeram parte dessa revolução. Então, o primeiro dele foi Copérnico, Nicolau Copérnico, né? Nicolau Copérnico foi um astrônomo polonês muito importante. Ele vai trazer uma discussão para o início desta revolução, que é a questão de Ptolomeu. Então, Ptolomeu, pessoal, ele era um pensador do período medieval, onde ele vai explicar a teoria do geocentrismo, né? O que significa essa teoria de Ptolomeu? Então foi mais ou menos assim. Nicolau Copérnico,
né, como sendo o primeiro pensador a fazer parte desta nova revolução denominada científica, ele vem trazer para a discussão uma teoria de uma outra pessoa, né? Essa teoria, ela é denominada teoria geocêntrica ou geocentrismo. E essa mesma teoria, ela não era de Copérnico, né? Copérnico ele só vem trazer em discussão. Essa teoria era de Ptolomeu. Então Ptolomeu, ele criou, né? Criou essa teoria chamada geocêntrica que relatava a seguinte concepção. Ele fala para nós que a Terra é o centro, né, do nosso sistema e o Sol e os outros planetas giram em torno dela. Então, para Ptolomeu, né, em sua teoria geocêntrica, ele vai relatar para nós que o mundo era constituído da Terra, o centro do sistema, o Sol e os demais planetas, né, girando, orbitando em volta da mesma. Essa era a teoria de Ptolomeu. Essa teoria, né, mesmo sem ser contestada pela ciência, ela foi espalhada, né? Ela foi jogada aí no ventilador. E a mesma teoria chegou ao ouvido da igreja, né? Quando eu falo igreja, eu falo, né, de uma liderança, né, um órgão, até mesmo político, que liderava aquela determinada sociedade naquele determinado século. Então, a igreja ficou sabendo, né, desses boatos que estavam rolando aí em praças públicas sobre a existência do mundo através da teoria de Ptolomeu. Então a igreja, através, né, de boatos ouvidos em praças, convida Ptolomeu para uma conversa. Então Ptolomeu chega lá na igreja, né, convidado, e a igreja coloca Ptolomeu na parede e fala assim: ó, que negócio é esse que você está espalhando aí, que você sabe a resposta da existência do mundo? Me conta isso direito. Aí Ptolomeu falou assim: tudo bem, eu conto. Aí Ptolomeu contou a mesma história, que o mundo era constituído da Terra, o centro, né, paradinha, o Sol e os demais planetas orbitando em volta da mesma. E essa teoria de Ptolomeu, ela teria um nome de geocêntrica ou geocentrismo. Muito bem, o que a igreja fez? Pegou essa teoria de Ptolomeu, sem contestar, sem ir em busca de uma segunda opinião, sem ir em busca de um estudo mais racional, simplesmente pegou essa teoria e transformou num dogma. O que é um dogma? Um dogma é uma doutrina religiosa, é uma lei, né? Então aquela teoria de Ptolomeu, sem mesmo ser contestada, ela se transformou num dogma religioso, né? Que é uma doutrina, que é uma lei da igreja. Quando essa teoria foi transformada em dogma, as pessoas também souberam, né? As pessoas também ficaram sabendo através de praças, através de ruas, enfim. E chegou ao ouvido de Copérnico. Chegou ao ouvido de Copérnico e Copérnico não gostou nada disso. Por quê? Porque a igreja tinha transformado em uma doutrina uma teoria errada, né? Aí Copérnico foi lá na igreja conversar. Aí Copérnico chegou na igreja e falou assim: ó, vocês transformaram em um dogma, em uma lei, em uma doutrina, uma teoria errada, né? Porque a teoria certa
da explicação do mundo não é essa geocêntrica, e sim a que eu estudei, denominada heliocentrismo ou heliocêntrica, onde o Sol é o centro, a Terra e os demais planetas que orbitam em torno do mesmo. Esta é a teoria correta. Então, Copérnico contesta a criação divina. Por que criação divina? Porque a Igreja transformou em dogma a teoria de Ptolomeu. Então, já que a Igreja transformou em dogma a teoria de Ptolomeu, a teoria passou a ser uma criação divina, de Deus, tá? Então, Copérnico contesta a criação divina, dizendo que não é a Terra o centro e o resto dos planetas girando em torno dela, mas sim ao contrário, o Sol que é o centro do nosso sistema e os planetas giram, ou seja, devido a essa contestação, Copérnico ele acaba morrendo. Como? Infartou, né? Por quê? Muito nervoso, porque a igreja não aceitava a teoria dele. E ele não aceitava que a igreja não aceitava a teoria dele, uma vez que a teoria dele era correta, era comprovada através da ciência, e não a teoria anterior que a igreja simplesmente ouviu uma vez e já transformou em dogma. Então Copérnico acaba falecendo, certo? Depois nós tivemos Giordano Bruno, né, que não era astrônomo, não tinha nenhum conhecimento profundo da matemática, senão o necessário. Mas ele tinha uma visão onde dizia que o universo era infinito, composto por infinitos elementos, ou seja, o universo era vasto, não era fechado em torno de si mesmo, como já afirmava a teoria de Aristóteles e confirmada por Ptolomeu. Então, para Giordano Bruno, né, o universo era vasto, era infinito, né, composto por infinitos elementos, infinitos criações e assim sucessivamente. Depois nós falamos de Galileu, né, grande astrônomo, o homem da experiência, o homem da matemática. Ele que confirmou que para se fazer uma observação, para se conhecer os fenômenos da natureza, temos que observar, temos que reproduzir os fenômenos em laboratório, auxiliados pela geometria. Galileu vai confirmar e introduzir a matemática como forma de demonstrar os fenômenos físicos. Assim, Galileu está dando continuidade a um projeto que se iniciou na filosofia antiga por Pitágoras. O que é filosofia antiga? Corresponde ao período do surgimento da filosofia. Quando que a filosofia